E aí galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com Baki, mais especificamente para estar falando aqui de Baki Gaiden Hetsu Isekai, que sim, tá muito legal, tava parado aqui, mas já tem alguns capítulos para eu estar comentando aqui, trazendo para vocês. E a capa desse capítulo é bem emblemática, né? A gente vê aí o Hetsu semelhante ao Pico. Essa posição é do Pico agora transformado em Hetsu, uma clara referência às outras obras. Mas antes de tudo, peço aquele like e aquele comentário. Inclusive, fiz uma música de Baki aí, então se vocês quiserem ver ela, vai estar aí um card em cima e no final desse vídeo vou deixar aí um cardzinho para você estar acessando. Beleza? Então sem mais delongas, sem mais enrolação, simbora pra história. E logo de cara o que a gente tem é os personagens caminhando na floresta, onde vê muitas luzes, né? Vê o brilho do sol passando, eles comentam sobre isso, que tá tudo muito bonito. O tempo passou realmente e as coisas foram bem complicadas. Até mesmo eles começam a pensar como está a situação da sua equipe, né? Os piratas estão bem? O Goblin tá vivo? O que aconteceu? Inclusive também eles começam a imaginar como estaria o navio, né, completamente destruído, todo esfarrapado. E por conta disso, seria bem trabalhoso ter que restaurar ele para saírem dali. Seria uma tarefa bem árdua. E aí que a gente vê que o chefe dos piratas ali, né, o capitão, ele fica bastante surpreso, ele trava, ele começa ali a gritar, não acredita no que tá vendo, até o próprio King tenta entender o que é que tá rolando, e o que eles acabam vendo é o navio está gigantesco, bonito, todo arrumado, todo bem feitinho, todo reparado, ou seja, quem foi que fez isso? Como eles conseguiram esse reparo todo? Como conseguiram chegar nesse nível se as pessoas estavam perdidas? E é aí que a gente vê que tá o Goblin comendo ali junto dos marujos. Eles olham e não acreditam no que estão vendo. Os três voltaram com vida. E todo mundo começa a gritar, falar que tudo deu certo, feliz pra caramba com eles. O próprio King, né, acha interessante porque tipo, nossa, tanta gente assim comemorando a nossa volta. Mas aí que os piratas começam a falar que muita coisa aconteceu, eles estavam dentro da floresta perdidos, depois voltaram para lá e quando eles olharam para a situação do navio, ele estava ali no caso tudo abandonado. Eles tiveram bastante tempo para construir aquilo, até porque passou 30 dias, quase um mês aí de tempo, onde foi mágico o suficiente para eles repararem completamente o navio, já que aquele lugar tinha tanta coisa preciosa, tinha tanto material bom para eles usar. E até mesmo temos um momento onde começa a se fazer uma correlação com as lendas dos mares, né? Onde os homens iam para ali, para aquele mar, para aqueles locais e depois saíam com vitórias, com bênçãos, com tesouros e muitas coisas. O próprio King vai falando isso. E assim temos, né, aquele local tão incrível que na verdade é disfarçado de uma ilha, é disfarçado de uma montanha ali, mas na verdade no final das contas é uma gigantesca tartaruga, né, um monstro mitológico, onde eles tiveram a oportunidade de entrar e ver tudo aquilo. O tempo passa, chega a noite e a gente vê que o King vai falando as histórias, contando tudo o que aconteceu, contando como foi toda a aventura, como é que ele tá ali feliz de ter passado por aquilo. Até mesmo a gente vê que o Goblin curte toda a parada, mas o King vai percebendo que algo tá errado, né? O Hetsu não tá tão empolgado, até mesmo o Hetsu chama a atenção dele, mas assim, o que a gente vê é que King senta ao lado dele e ali eles começam a ter uma reflexão, né? O próprio King vai falando que é muito legal tudo que aconteceu, confraterniza o Hetsu, elogia o Hetsu pela sua vitória, mas o Hetsu não tá se sentindo assim tão feliz, não tá se sentindo como o Hetsu Kaiô, como o poderoso. Ele não tá tão empolgado, mas sim, o King fala que ele é o Hetsu Kaiô. Ele é o cara que realmente venceu um dos Kaiô, um deus dos mares. E assim, com isso, ele começa a fazer com que o Hetsu se sinta bem. E no final o Hetsu acaba agradecendo a ele, onde no final das contas tudo volta ao normal e todo mundo começa a confraternizar. E de repente o capitão, vendo que
o Hetsu for o grande vitorioso, ele não queria ficar por baixo, e ali ele se levanta e começa a revelar algumas coisas, mostrando pro King que não é bem assim, não foi só o Hetsu que venceu, não foi só o Hetsu que foi vitorioso ali. Ele começa a falar que aquele local tem muitas riquezas, muitos tesouros, muita coisa boa, e por conta disso ele não poderia passar por tudo aquilo sem pegar algo. E aí que ele revela que ele estava com sua roupa cheia de bagulho, cheia de tesouro, de joias, pedras preciosas, de armas lindíssimas, ou seja, o velho era puro ouro, o cara ficou rico pra caramba. E assim, agora ele virando um ricaço, um pirata poderoso, ele começa a sorrir, curtindo todo esse momento. Com tudo isso, irmão, ele mostra que ele é um baita de um pirata, e os piratas ficam felizes, dizendo que ele é demais, que ele é insano pra caramba, ele é o melhor, ele é um cara muito da hora. E com isso acontecendo, né, o Hetsu olha pro King todo assustado e diz assim: pô, velho, o cara também saiu vitorioso, eu saí vitorioso, e o King? E aí que o King se deita e começa a pensar um pouco e começa a dizer, né, que ele foi o único que perdeu, ele foi o único que não conseguiu muita coisa. Até mesmo ele começa a dizer que tá pensando em ir para casa, tá pensando em voltar para o seu lar. E assim temos o Hetsu falando que não é bem assim, ele lutou com aquele poderoso Poseidon, ali, poderoso deus dos mares, e ele conseguiu ficar de pé por muito tempo. Isso é uma baita de uma vitória, ele não deveria pensar assim. Mas no final, esses são os pensamentos do King, mesmo que ele seja encorajado pelo Hetsu, ele ainda diz que vai voltar para sua terra natal, ele quer ver ali seu povo, quer conhecer as pessoas novas que estão lá e também rever os velhos amigos. Com isso, a gente termina com o Hetsu dizendo que tem um longo caminho pela frente, uma nova estrada para seguir, já que o próprio Kaiô Supremo, vamos dizer assim, o próprio Poseidon falou que ele tinha muito mais para encontrar. E ele está muito feliz com isso, quer continuar batalhando e se tornando o mais poderoso possível.